Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, dia 25 de setembro. Estamos aqui reunidos, praticamente terminando o mês de setembro, que é o mês da Bíblia. No próximo domingo é o dia da Bíblia. No dia 30 celebraremos a festa de São Jerônimo, patrono de todos aqueles que estudam a Sagrada Escritura, que têm uma relação de muita proximidade com a Santa Palavra de Deus. E o texto que a liturgia hoje nos oferece é de Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, este é o famoso episódio que no Evangelho de Marcos acontece no caminho para Cesareia de Filipe. A pergunta que Jesus faz aos discípulos sobre aquilo que pensa o povo, que pensa a multidão, e depois o que pensam os próprios discípulos. Praticamente aqui nós temos a mesma pergunta que Herodes fazia no texto de ontem: quem é Jesus? O episódio, portanto, é muito parecido com a narrativa que já foi feita por Marcos e também por Mateus. Mas qual é a originalidade de Lucas? E é sobre isso que eu quero chamar a atenção. Lucas tem uma originalidade. O versículo 18 diz que Jesus estava orando e os seus discípulos estavam com ele. E como é muito característico, muito próprio de Lucas, a pergunta sobre a sua identidade se faz no momento em que Jesus está orando. O que São Lucas quer nos dizer com isso? É que só se pode dar a resposta a esta pergunta de Jesus: quem sou eu para você? Quem é Jesus? Só se pode dar bem a resposta a essa pergunta de joelhos dobrados, em oração. Aqui está um elemento fundamental e eu gostaria muito que você levasse em conta esse aspecto, porque essa pergunta que Jesus fez aos discípulos, essa mesma pergunta Jesus está fazendo a mim, Jesus está fazendo a você. Perceba, sinta no seu coração, agora, nesse instante,
Jesus está fazendo esta pergunta: quem sou eu para você? Talvez você tenha sido batizado ou batizada quando era criança, quando era bebê. E talvez você nunca tenha dado em profundidade essa resposta a Jesus. Talvez você seja cristão católico ou cristão evangélico por tradição, porque a sua família sempre foi, seus pais eram e seus avós eram, e você assim é, católico, evangélico, enfim. Mas agora a pergunta de Jesus é olhando nos nossos olhos. Jesus faz essa pergunta olhando bem dentro dos nossos olhos. E não esqueça, Jesus estava num lugar retirado, em oração, e os seus discípulos estavam com ele. Então, a pergunta que Jesus fez aos discípulos que estavam com ele em lugar retirado em oração é a mesma pergunta que agora ele faz a mim e faz a você. Também nós estamos retirados com Jesus num lugar à parte. Jesus quer nos dizer que a resposta a essa pergunta só se pode dar, de fato, em clima de oração. Somente quem curte Jesus, quem tem intimidade com ele, pode de fato dizer quem ele é para mim, quem ele é para você. A segunda coisa muito importante, depois que os discípulos dão a resposta, no versículo 21, Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. A grande maioria de nós não compreende por quê. Por que Jesus proíbe os discípulos de contar? Por que Jesus impõe silêncio? É porque, embora nós possamos fazer o testemunho da nossa fé para alguém, na verdade, a resposta a essa pergunta de Jesus só pode ser dada individualmente. Eu não posso substituir você na sua resposta, não tem como. Somente você pode dar a resposta. Eu não posso substituir a sua resposta. O máximo que eu posso é testemunhar a minha fé para que você também seja incentivado, incentivada, e você mesmo, você mesma faça esta experiência de encontro com Cristo, e você mesmo, você mesma chegue à resposta que Jesus nos pede. É por isso que a última coisa, Jesus associa a pergunta que ele faz aos discípulos a um anúncio da paixão, para evitar exatamente respostas equivocadas sobre a sua identidade. É verdade, a resposta de Pedro em nome da igreja está correta. Pedro responde em nome de todos nós. Pedro equivale ao ministério da unidade que o Papa exerce, o Papa Francisco. O Papa Francisco tem essa missão, exerce o ministério da unidade na igreja e, ao mesmo tempo, o bispo diocesano exerce esse ministério da unidade em cada diocese. A resposta de Pedro em nome da igreja está correta. Tu és o Messias, tu és o Cristo. Christos é a palavra grega, é a tradução de Meshiach. Mashiach é a palavra hebraica, significa Messias. Messias e Cristo é a mesma palavra, significa ungido, consagrado. Então a resposta de Pedro, a resposta da igreja está correta, mas Pedro não pode substituir você. Eu não tenho como substituir a sua resposta. Ao mesmo tempo, para evitar equívocos sobre a identidade de Jesus, Jesus então faz um anúncio da paixão para dizer, não basta simplesmente dizer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, é preciso saber que tipo de Messias é Jesus. E ele é o Messias servo sofredor. Ele é o Messias crucificado. E é por isso que nós também precisamos subir com ele para Jerusalém.
No Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 9, versículo 51, começa a subida para Jerusalém. Estamos prestes a subir com ele. Por isso precisamos dar em profundidade essa resposta. Guarde então no seu coração para a sua oração durante o dia de hoje. Cada um de nós precisa dar a Cristo uma resposta pessoal. É preciso ultrapassar o nível da multidão, o nível da massa, o nível do povão, porque cada um de nós deve dar uma resposta pessoal, única. Ao mesmo tempo, com o anúncio da paixão e da ressurreição, Jesus corrige todas as expectativas messiânicas equivocadas. Mas, sobretudo, recorde, a resposta a essa pergunta de Jesus só pode ser dada em oração e de joelhos dobrados. Um abraço a você, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima.